Seja bem-vindo ao nosso curso completo preparatório para o exame Network Mais da Competia. Vamos começar a aula 2 do módulo 2. Vamos falar sobre camadas superiores do modelo OSI, tá bem? Então vamos começar. Deixa eu pôr aqui minha câmera, vou pôr aqui. Bom, então vamos lá. A camada de aplicação no modelo OSI é onde nós, os usuários, interagimos diretamente com a rede. Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho como que ela funciona, a camada de aplicação. Vamos dar alguns exemplos do dia a dia para estar te ajudando a entender a importância da camada de aplicação. O que é a camada de aplicação? Então, a camada de aplicação é onde ocorre a interface entre nós, os usuários, e a rede. Então, quando a gente utiliza programas e ferramentas como um navegador, por exemplo, um Google Chrome, um Internet Explorer, um e-mail, um YouTube, por exemplo, é a camada de aplicação que fornece a base para as comunicações de rede que atendem às necessidades dos usuários. É isso, ela faz essa interface entre usuários, tá? E ela fornece essa base de comunicação entre a rede e o usuário, atendendo às necessidades do usuário, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no Google Chrome, que é um navegador, de internet, um browser. Quando você está acessando um site, ele usa o protocolo HTTPS, que é da camada de aplicação, para lidar com os recursos remotos, como, por exemplo, páginas, imagens do servidor, como gosto de dar o exemplo da página do banco, ali tudo isso é utilizado o protocolo HTTPS. Agora, se você, por exemplo, abrir um arquivo em HTML no navegador, ele não está utilizando a rede, ele não está utilizando a camada de aplicação do OSI, ou seja, a camada de aplicação ela só entra em ação quando há comunicação com um parceiro remoto. Um parceiro de comunicação. Ou seja, quando eu utilizo o Google Chrome ou o Microsoft Word, por exemplo, eu não estou ali utilizando a camada de aplicação. Estou utilizando a camada de aplicação quando eu utilizo o protocolo HTTPS, por exemplo, para acessar uma página com segurança, para que haja uma comunicação com um parceiro remoto. O que seria um parceiro remoto? No caso, o site do banco, o servidor de internet, tá bem? Então é isso. Quais são os exemplos de protocolos que são utilizados? Vamos dar aqui alguns exemplos. É o protocolo HTTPS, como eu já disse, protocolo FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, tá? E o protocolo DNS, que é um protocolo utilizado para transformar nomes, por exemplo, www.google.com em endereços de IP, 172.194.1.1, por exemplo. Na camada de aplicação, esses protocolos é que vão verificar se os recursos necessários estão disponíveis. Então, largura de banda, armazenamento, etc. Então, ela verifica se o parceiro de comunicação, por exemplo, um servidor web, um servidor de e-mail, se ele está disponível, se está acessível. Então, isso é também uma função da camada de aplicação. Tá? Então, ele verifica os recursos disponíveis, largura de banda, armazenamento, processamentos, se tem aquilo que é necessário para aquela aplicação funcionar, se tem o essencial para evitar a falha durante a utilização daquela aplicação. Posso dar um exemplo aqui, vamos supor que você está assistindo um vídeo no YouTube. A camada de aplicação, ela verifica se o servidor do YouTube está acessível. E se estiver, se a sua conexão é rápida o suficiente para carregar o vídeo sem interrupções. Quem tem esse papel são os protocolos da camada de aplicação, tá bem? A camada de aplicação é onde nós interagimos com a rede, usando programas como navegador, e-mail, aplicativo de mensagem, que garante que a comunicação seja possível. E ela verifica a disponibilidade do parceiro de comunicação, no caso, a gente deu aí uns exemplos, servidores, e se há os recursos necessários. Sem a camada de aplicação,
né, não teria como as aplicações funcionarem. Então, quando você abrir o seu navegador, for enviar um e-mail, você dá uma olhadinha e você vai lembrar que ali você está utilizando o protocolo da camada de aplicação. Você está trabalhando ali com essa camada de aplicação. Então, vamos aprender agora um pouquinho sobre a camada de apresentação, né? Então, o que é a camada de apresentação? Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar agora um pouquinho da camada de apresentação. A camada de apresentação, resumidamente, ela pega os dados da camada de aplicação e garante que eles sejam apresentados de um formato que o outro sistema consiga entender também. Ou seja, é aqui nessa camada que os dados são traduzidos e formatados, né? Então vamos explicar um pouquinho sobre isso daí. Qual que é a função aqui? A função de que ela traduz dados entre sistemas diferentes. Então vou dar um exemplo comum que é a conversão de dados. Alguns dados que vêm no formato, por exemplo, EBCDIC e transforma para ASCII2, né? Então o que é o ASCII2? É um padrão de codificação que representa caracteres em números. Então ele permite que computadores processem textos. Por exemplo, a letra A no ASCII2 é representada pelo número 65. Com essa transformação dos caracteres em números e vice-versa, os computadores conseguem processar textos, tá bem? Então, e também quando você formata os dados nessa compatibilidade, você permite que os dados sejam processados corretamente em sistemas diferentes. Então, a camada de apresentação, ela utiliza também uma técnica, né, para formatar para um formato padrão antes da transmissão. Para quê? Os sistemas nas extremidades, mesmo sendo diferentes, funcionem corretamente, né? Então, vamos dar aqui um exemplo. O sistema ele pode converter dados que estão em Unicode para ASCII2, como eu já expliquei para vocês, que é o que transforma caracteres em números e assim possibilitando que sistemas diferentes interpretem da mesma maneira, interpretem corretamente, mesmo que ele só entenda, por exemplo, o ASCII2, que é um tipo de formatação de texto. Então a camada de apresentação, ela também tem o papel de encriptação, de encriptar e descriptar, né, para segurança. Então a camada de apresentação, ela também tem como papel a compressão e a descompressão de dados. O que é a compressão? É reduzir o tamanho dos dados durante a transmissão e expandi-los conforme forem recebidos. Para quê? Para economizar a largura de banda. Então, compressão é reduzir o tamanho e descompressão é expandir assim que receber para reduzir a utilização da largura de banda. Ela também tem a função de encriptação e decriptação, também nesse caso para segurança. Então, o que a encriptação faz? Ela protege os dados, né? Então ela torna os dados ilegíveis, tá, para terceiros. Então, se tiver ali um man in the middle, né? Se tiver um homem no meio, vamos dizer, como seria a tradução em português, se tivesse uma pessoa ali interceptando os dados, a encriptação ajuda na segurança porque aqueles dados que eram legíveis agora já se tornam ilegíveis, tá bem? E a decriptação é o processo inverso, é pegar os dados que estão ilegíveis e colocar de uma maneira legível lá do outro lado, para o receptor. Aqui também, como função da camada de apresentação, são as operações de multimídia, áudio, vídeo, imagem, né? Ela trabalha com vários formatos de vídeo e imagem, a fim de que todos eles possam ser transmitidos e possam ser exibidos corretamente. Por exemplo, quando você assiste um vídeo, quando você escuta uma música. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você faz uma chamada de vídeo e aí a camada de apresentação ela já começa por comprimir o vídeo para economizar na largura de banda. E ao mesmo tempo ela pode também criptografar a transmissão para garantir segurança, por exemplo. Então isso é um exemplo da camada de apresentação. Resumidamente, a camada de apresentação ela tem como função garantir que os dados sejam traduzidos, formatados e apresentados
de forma que qualquer sistema em qualquer lugar possa entendê-los. Sem ela, a comunicação seria confusa e cheia de falhas, especialmente se ocorresse entre sistemas diferentes. E ela também é fundamental para a segurança, para a eficiência, ela comprime, criptografa e até também tem essa função de multimídia também. Então, quando você estiver enviando uma mensagem, assistindo um vídeo, você pode saber que a camada de apresentação está por trás ali, trabalhando para traduzir, para proteger, para otimizar os dados para que tudo funcione bem. Bom, vamos lá agora começar a falar um pouquinho agora sobre a camada de sessão, tá? Então, a camada de sessão, ela é responsável por criar e gerenciar as conversas entre computadores, né? As conversas entre os dispositivos. Então, vamos agora entender como que ela funciona, como que ela faz para manter essa comunicação organizada. Então, a camada de sessão é como se ela fosse um mediador entre os dispositivos. Então, ela configura, ela gerencia e encerra as sessões. Então, ela configura, gerencia e encerra as conexões, né? As sessões. Por exemplo, entre um navegador e um servidor, por exemplo. Então, ela garante que a comunicação seja organizada e coordenada, né? Então, ela tem essa função de controle de diálogo. Então, ela organiza quem fala e quem escuta, né? Como assim? Então, ela utiliza 3 modos de operação. Ela utiliza 3 modos para isso, que é simplex, half duplex e full duplex. Simplex é a comunicação em apenas uma direção, tá bem? Ela só vai em uma direção, a comunicação. Half duplex é a comunicação em 2 direções, ida e volta, tá bem? Então half duplex é a comunicação em ambas as direções, mas uma de cada vez, como se fosse um walkie-talkie, por exemplo. E full duplex é a comunicação em ambas as direções simultaneamente. Vamos usar de exemplo uma chamada de vídeo, né? Então, chamada de vídeo é uma full duplex, onde você tem comunicação nos 2 sentidos e simultaneamente. Então, numa chamada de vídeo, você tem ali a comunicação nos 2 sentidos simultaneamente, e isso só é possível por causa da camada de sessão que utiliza o modo full duplex para organizar e para coordenar essa comunicação. Outro ponto importante é que a camada de sessão ela pode gerenciar várias sessões ao mesmo tempo. No caso aqui, a gente utilizou várias sessões no navegador, por exemplo, uma com o Gmail, outra com o YouTube, outra de e-commerce, qualquer uma loja, por exemplo. Todas essas sessões são gerenciadas ao mesmo tempo. Em cada aba, separadamente, você tem uma sessão que a camada de sessão está gerenciando. Ela garante que os dados de cada site não se misturem, por exemplo, e que você possa navegar em todos ao mesmo tempo. Então, ela evita a mistura de dados entre sessões. Então, aqui, a chamada de vídeo utiliza full duplex, né? Como eu já expliquei, já dei esse exemplo. É isso. Então, em resumo, a camada de sessão ela é que organiza, ela é que mantém a comunicação eficiente. Então ela gerencia quem está falando, quem está escutando, ela que faz essa coordenação entre o envio e o recebimento de dados e também encerra as sessões quando já não estão sendo mais utilizadas. Então essa camada ela é essencial para que a comunicação no sistema não se tornasse caótica, né? Então ela é extremamente essencial. Então é isso, pessoal. Aula 2 falamos sobre camadas superiores do modelo OSI. Em seguida, vamos falar um pouquinho das camadas inferiores. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.